Bom dia, paz do Senhor, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe teu dia, que o nosso Senhor Jesus Cristo te dê um dia abençoado debaixo da graça dele, que você receba de Deus aquilo que você precisa, que o Senhor fale ao teu coração, e você que vai entrar em qualquer momento dessa oração, que você receba de Deus aquilo que você precisa ouvir, que o Senhor te dê o renovo que você precisa, em nome de Jesus. Fica até o final desse vídeo, que eu quero estar orando pela tua vida, em nome de Jesus. A palavra que o Senhor colocou em meu coração está em Jó 42:10, que nos fala assim: Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuirá. Amém? Glória a Deus, né? Essa palavra ela nos fala, né, sobre Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó, né, que foi um homem que perdeu tudo e Deus restituiu a sorte dele, né? E quando aqui a palavra fala que Jó orou, intercedeu pelos seus amigos e o Senhor restituiu a sorte dele, o Senhor está nos falando que mesmo quando a gente está com problemas, mesmo que quando a gente está em dificuldades, a gente deve continuar buscando ao Senhor, a gente deve continuar orando, intercedendo, sabe? A gente nunca pode parar de buscar Deus porque algo deu errado em nossa vida. A gente não pode culpar Deus por tudo, sabe? Então, assim, a gente precisa ter um coração temente ao Senhor, a gente precisa sempre buscar força em Deus para que a gente possa vencer o dia mal, para que a gente possa vencer as lutas, né? Porque todos nós temos problemas para resolver, todos nós temos lutas, né, que se levantam contra a nossa vida. E se nós formos olhar fundo nessa palavra de Jó, né? Jó, ele era um homem temente ao Senhor, ele tinha muita fé, ele acreditava em Deus, né? Ele não blasfemava contra o Senhor, mesmo que quando ele perdeu tudo, né? As pessoas vinham, a própria esposa dele dizia: abandona esse teu Deus e morre. Mas não, Jó permaneceu firme na presença de Deus, ele permaneceu buscando o Senhor. E quando Jó orou pelos seus amigos, o Senhor restituiu a sorte dele. Por quê? Porque ele se manteve na presença de Deus. Ele podia muito bem dizer: eu não vou mais orar, eu não vou mais buscar Deus, eu não quero mais saber de Deus, mas não, ele não culpou Deus por isso, porque a gente tem que ter uma clareza de espírito, né? A gente precisa entender que Deus, ele não é algo que é um objeto que a gente só usa quando as coisas estão boas, que a gente só usa quando tá tudo certo e depois descarta, né? Quando vem a dificuldade, quando vem o problema, não. Deus, ele tem que estar sempre na nossa vida, independente do que você estiver passando, independente da situação que se levantar contra você, sabe? Continue no caminho do Senhor, continue orando, continue buscando, não deixa de acreditar nesse Deus poderoso que pode mudar a sua história, sabe? Se alguém te pedir uma oração, um conselho, sabe? Ora por essa pessoa, interceda por ela. E no momento que você faz isso, Deus vai ouvindo o teu coração, Deus vai vendo que você, mesmo pelas dificuldades que você está passando, né? Deus, ele vai te abençoar, Deus vai te derramar a graça que você precisa, Deus vai te fortalecer, vai restituir a sua sorte, assim como Deus restituiu a sorte de Jó. Então, assim, não para de buscar o Senhor. Continue, se mantém firme, continue buscando, sabe? Não olha para tuas lutas, não olha para os obstáculos, crê num dia melhor, sabe? Olha para um amanhã melhor, viva hoje, o que Deus está te proporcionando hoje, sabe? E estamos aqui, né, na presença de Deus, ouvindo uma palavra. Eu creio que se você está nesse vídeo olhando, ouvindo, né, essa palavra, você tem buscado por algo para sua vida, e é nesses momentos que Deus vê o nosso coração, sabe? Então, assim, tenha esperança para tudo, sabe? Não desanima, continua na busca, busca força no Senhor, para que você consiga ser forte e corajoso, para que você consiga vencer todos os obstáculos, para que você consiga vencer o dia mal, sabe? Mas, assim, nunca esqueça quem que te abençoou. Nunca esqueça quem que tá com você, sabe? Porque às vezes é muito fácil, a gente ora, a gente busca Deus, Deus ele nos dá a solução, Deus nos dá o resultado que a gente precisa,
mas a gente para de buscar o Senhor. A gente para de se pôr na presença dele. A gente não tem que parar. A gente tem que continuar. A gente tem que continuar quando tudo tá bem. A gente tem que continuar quando tudo tá mal, quando tá tudo errado, né? A gente tem um Deus que nos ama, um Deus que pode mover todas as coisas, um Deus que jamais deixa seus filhos desamparados, né? Porque quando a gente busca o Senhor de coração de verdade, né? Mas tem que ser verdadeiro, sabe? Não é só por uma religiosidade, dizer só para dizer eu acredito em Deus, mas eu não tenho fé o suficiente para mim receber o que Deus tem para mim, eu tenho que aceitar a minha vida desse jeito, né? Que nem Jó. Jó, ele poderia muito bem só simplesmente aceitar o que estava acontecendo com ele, mas ele se manteve firme, sabe? Porque ele sabia que Deus tinha algo para a vida dele, que Deus tinha um propósito para a vida dele. E é isso que a gente tem que ter, essa firmeza, essa certeza que Deus tem um propósito para nós. E a gente tem que estar sempre em oração, a gente tem que estar sempre buscando, a gente tem que estar em vigilância, a gente precisa ser vigilante, a gente precisa estar sempre em oração, sempre se botando na presença de Deus, né? Então, assim, que você consiga se pôr na presença do Senhor todo dia, consagrando o teu dia ao Senhor, né? Você mesmo faz uma oração quando você levanta, sabe? Entrega de Senhor, hoje eu entrego o meu dia em tuas mãos, que o Senhor Jesus vá à minha frente em tudo aquilo que eu preciso resolver, que a tua graça, Senhor Jesus, esteja comigo, que o Senhor guarda a minha família, que o Senhor guarda a minha vida, que o Senhor nos dá livramento, sabe? É uma oração básica que você coloca diante de Deus, para Deus consagrar o teu dia, para que você tenha a proteção do Senhor, para que Deus venha colocar os anjos dele protegendo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Então a gente aprende muito com essa palavra de Jó, né? Porque além de Jó perder tudo que ele tinha, ele se manteve firme na presença do Senhor, né? A gente aprende que na fé, na persistência, na oração, de não desanimar, de continuar, sabe, acreditando no Senhor. Então é essa visão espiritual que a gente precisa, sabe, para nos manter na presença do Senhor. É sem olhar para o obstáculo, é sem olhar para as dificuldades, é olhar para a solução. Quem é a solução é Jesus. É Ele que traz, é Ele que leva, sabe? Mas o nosso coração tem que estar nele. A nossa busca tem que estar nele. Nós precisamos buscar mais o Senhor. Nós precisamos mais da presença dele. Mas a gente tem que se preocupar também com a nossa salvação. Porque a gente se preocupa tanto, sabe, em bens materiais, em ter uma vida mais confortável, sabe, não é errado isso, é bênção, a gente tem que ter o melhor dessa terra, mas em primeiro lugar a gente tem que se preocupar com a nossa salvação, a gente tem que buscar Deus, a gente tem que aceitar Jesus para que a gente possa ter a nossa salvação, porque não adianta a gente simplesmente né, dizer, eu sou uma pessoa boa, eu vou na igreja, eu acredito em Deus. Não, se você não fizer o que é certo, se você não buscar a Deus da forma certa, você não vai ter essa salvação. Então se preocupe com essa salvação também, sabe? E não deixe de buscar o Senhor. Continue, você que está desviado, você que por algum motivo saiu dos caminhos do Senhor, mas conhece a palavra, sabe da palavra de Deus e mesmo assim saiu fora dos caminhos por algo que te machucou, algo que te feriu, sabe? O Senhor não tem culpa disso. Amém? Então, assim, busque e volte para Ele enquanto é tempo. Amém? Glória a Deus. Espero que você busque força no Senhor, para que você consiga vencer o que você estiver passando e que você não culpe Deus por tudo, que você aprenda a separar as coisas e que Jesus venha falar ao teu coração nesse dia, que Jesus venha te fortalecer e tudo aquilo que foi tirado, que o Senhor ponha a mão poderosa para que venha a restauração em nome de Jesus, porque eu sei também que muitas vezes a gente cansa, desanima, porque algo forte acontece nas nossas vidas, assim, que nos tira a nossa paz, que nos traz tristeza, que nos traz desânimo. Mas quando a gente busca no Senhor a força para que a gente possa vencer isso aí, o Senhor, Ele nos restaura 20 vezes mais, né? Então Ele nos restaura muito mais do que a gente tinha e do que a gente precisa. Então assim foi que nem Deus, Ele restaurou a sorte de Jó.
Ele multiplicou os bens de Jó de tudo aquilo que ele tinha. E é assim que Deus faz na nossa vida. Quando a gente se mantém firme na presença dele, quando a gente continua buscando, parece que aquela luta não vai terminar, parece que aquilo não vai ter fim, parece que você não vê solução, mas você tem que continuar. Não para. Continua orando, continua buscando, continua fazendo aquilo que Deus colocou na tua mão, porque o milagre vai acontecer. O milagre do Senhor vai acontecer. Só que é tudo no tempo dele. A gente precisa ter calma, a gente precisa ter paciência e esperar no tempo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Espero que você tenha recebido de Deus aquilo que você estava precisando hoje, que o Senhor tenha falado contigo no teu coração, que cada palavrinha que foi ministrada aqui fique guardada no teu coração, para que você lembra que quando o dia mal vir, quando você se sentir triste, quando você estiver alegre, independente da situação que você tiver, não deixe de buscar. Continue acreditando, continue buscando, que o Senhor vai te honrar, Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Quero te convidar também para você estar se inscrevendo no nosso canal, para você estar sempre recebendo as nossas orações, né? Se Deus falou com você, se você sentiu de Deus, também compartilha, né? A gente também tem que continuar essa obra do Senhor para muitas mais pessoas, né? Para que elas possam também receber de Deus aquilo que o Senhor tem para a vida delas, em nome de Jesus. Deixa seu like também, que daí o YouTube entende que o vídeo tá bom, para nós continuarmos aqui na presença do Senhor, aquilo que Deus nos direcionar, em nome de Jesus. Eu quero estar orando pela sua vida, né, que você coloca para Deus aquilo que você precisa nessa oração, e eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir o seu pedido, em nome de Jesus. Vamos nos colocar na presença do Senhor? Amém, glória a Deus. Senhor Deus, Pai querido amado, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença. Eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Eu te agradeço, Senhor, por todas as suas direções. Eu te agradeço, Senhor, por o Senhor ser Deus nas nossas vidas. Muito obrigada. Senhor Deus, eu peço que o Senhor coloque a tua mão poderosa sobre cada vida, Senhor, que está comigo nesta oração. Eu não conheço elas, Pai, mas Tu conhece. Tu sabe as necessidades, Tu sabe do que elas precisam. Que essas orações, Senhor, sejam alcançadas em cada coração, Pai. Que o Senhor dá força, a coragem, o equilíbrio para que elas consigam, Senhor, vencer as suas lutas, seus obstáculos, o dia mau. Peço, Senhor Jesus, que o Senhor esteja à frente de cada um nesse dia, protegendo, guardando, livrando, Senhor, de todo o laço do passarinheiro que tiver preparado contra nós, pelo poder do nome de Jesus. Guarda, Senhor, a nossa casa, guarda a nossa entrada, a nossa saída. Senhor Jesus, aonde que nós formos, que o Senhor esteja conosco caminhando, que o Senhor esteja conosco nos protegendo e nos livrando de todo mal. Abençoa, Senhor, cada família, abençoa, Senhor, cada lar, cada casa, Senhor, que tem vivido lutas, Pai. Eu repreendo desejar todo devorador, toda miséria, toda escassez. Oh, Jesus amado, aquele pai de família, Senhor, que não tem o que pôr na mesa para os teus filhos, Pai. Que o Senhor coloque a provisão que eles precisam, Senhor. Oh, Jesus amado, o Senhor é Deus provedor, o Senhor é quem cuida dos seus. Por isso eu peço, Senhor, dá força para esse pai, abre uma porta de emprego para ele, Senhor, muda esse cenário, muda essa história, que ele receba dos céus, Pai, que ele receba dos céus a provisão que ele precisa para hoje, Senhor. Ele tem perdido a noite de sono, preocupado, Senhor, sem saber o que fazer. Coloca a tua mão poderosa ali, Senhor, dá a solução que ele precisa, Pai. Eu clamo a ti, Senhor, para que o Senhor manda teus anjos da provisão nessa casa, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quebra a muralha, quebra a maldição, quebra a palavra lançada contra essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. É tanta gente, Senhor, que fala contra, é tanta gente que fala contra nas costas, Pai. Oh, Jesus amado, todo olhar invejoso, eu repreendo agora pelo poder do nome de Jesus, que sejamos blindados e guardados por ti. A canseiro, peso, sono, oh, Jesus amado, eu repreendo toda preguiça, todo
Todo mal saia por terra agora, pelo poder do nome de Jesus, porque o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões, e é debaixo dessa autoridade que eu te amarro agora, Satanás, que eu te amarro agora. Pega tudo que é teu, pega tua mentira, pega teu engano e sai dessas vidas agora, pelo poder do nome de Jesus, que haja restauração. Oh, Jesus amado, toques com o teu poder, dá o renovo, o equilíbrio, Senhor. Ouve cada pedido de oração, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, coloca a tua mão poderosa agora, Pai, que eles sintam o teu toque, que eles sintam a tua presença, Pai, em nome de Jesus, que as muralhas caiam por terra, em nome de Jesus, e que sejamos renovados, Pai. Caminha conosco, Pai, em nome de Jesus, que sejamos que nem Jó, restaurando a nossa sorte, Pai. Oh, Jesus amado, santo, santo é teu nome, Pai. Toda honra e toda glória seja dada para ti. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Senhor, por estar sempre conosco, nos protegendo e nos guardando, mesmo que muitas vezes, Senhor, a gente acha que o Senhor nos abandonou, mas eu creio num Deus poderoso, um Deus que está sempre conosco, mesmo no dia mau, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, muito obrigada pela tua graça. Obrigada, Senhor, por cada vida que está comigo nessa oração, que elas sejam alcançadas e que elas vejam o milagre acontecer na vida delas e elas venham testemunhar e dizer quão grande e maravilhoso o Senhor é. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Não perca a sua fé. Continue orando, continue buscando, adorando, levando louvores ao Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo na tristeza. Lembra, Jesus é contigo, Jesus, Ele te ama e Ele vai te dar a provisão que você está precisando nesse dia. Você que dormiu mal à noite, preocupado, sem saber o que fazer, o Senhor tem a solução, mas creia. O anjo vai bater na tua porta e vai trazer a provisão que você precisa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.